bom dia, parabéns para quem levantou da cama e veio rezar, né? Parabéns, a gente está hoje aqui cuidando do nosso espírito, que ele também precisa de cuidados, nós não somos só corpo, né? Nós somos corpo, mente e espírito, a gente precisa cuidar dos três, senão a coisa não fica equilibrada. Então, parabéns nesse friozinho, estão todos aqui nesse domingo lindo. Então vamos trazer aqui o nosso tema de hoje, vocês fiquem super à vontade para interromper, comentar, fazer perguntas. O que eu não consegui responder, a gente pesquisa e depois a gente traz, mas vocês fiquem super à vontade, não se sintam acanhados em interromper e perguntar, tá bom? Então, gente, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? O que significa isso? O que Jesus quis dizer para a gente quando ele disse eu não vim destruir a lei? Eu vou ler para vocês só o primeiro item aqui do Evangelho de Mateus, que é São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, é onde está essa passagem. Então, Mateus, né, que foi um dos evangelistas que anotava o que Jesus falava, o que Jesus fazia. Quem está assistindo lá, ou quem já assistiu a série do Netflix, que eu amei, porque trouxe muito para a nossa realidade, para a minha realidade, pelo menos na prática, o que aconteceu ali na época de Jesus, que é os escolhidos, The Chosen. Então lá mostra como São Mateus e João, ainda não chegou na parte do João, na verdade, né? Mostra muito mais Mateus anotando as coisas, com certeza vão vir outras temporadas aí, que vão mostrar o papel dos outros evangelistas ali com Jesus. Mas Mateus, então, era a pessoa que anotava tudo, que era super inteligente. E então Jesus diz o seguinte aqui, ó: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Então, vamos tentar primeiro trazer um contexto aqui que eu acho super importante. Muitas vezes a gente lê textos da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e é difícil para a gente entender 100%, porque muitas vezes a gente não tem aquele contexto do que acontecia naquela época. Por que Jesus trouxe dessa forma? Então ele diz, eu não vim destruir a lei e os profetas. Qual era a lei dos judeus? Era a lei de Moisés. Então Moisés foi o principal profeta, foi ele quem escreveu a Torá, que são os 5 livros, o Pentateuco de Moisés, que eram os livros que os judeus seguiam naquela época. Então, a lei de Deus que Moisés proferiu, que ele começou pelos 10 mandamentos, e depois ele teve acho que 613 mandamentos que ele escreveu nesses livros da Torá. Então Jesus veio dizer, olha, eu não vim destruir a lei. Por que ele teve essa preocupação? Porque Jesus, ele trouxe ideias novas. Então foi por isso que ele fez com que muitas pessoas se sentissem ameaçadas, principalmente os romanos na época, que o levaram à crucificação, porque Jesus veio trazer ideias novas, mas ele está dizendo aqui, eu vim trazer ideias novas, mas eu sigo a lei de Deus, que é única, que não muda. E isso vale até para os dias de hoje, a gente vai falar sobre isso. Nem os profetas, por que ele se preocupou em dizer que ele não veio destruir os profetas? Porque esses livros da Torá, eles tinham os livros dos profetas, então eles tinham Isaías, Jeremias, o próprio Moisés, que foi o principal profeta, Ezequiel, e depois a gente encontra os livros dos 12 profetas posteriores. Então, Jesus veio dizer, olha, eu não vim destruir nada disso, eu vim dar-lhe cumprimento. Por quê? Porque na visão de Jesus, as leis não estavam sendo seguidas por aquela população. Então, Jesus veio para trazer a lei do amor, que é a lei do Novo Testamento. Ele simplificou esses 10 mandamentos na lei do amor, amar ao próximo como a ti mesmo, e aí ele veio dizer, eu só vim dar-lhe cumprimento. Por quê? Porque o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. E por que ele fala que até um único J e um só ponto? Porque os textos hebraicos, a menor letra era o J.
Então, Jesus dizia que a lei precisava ser cumprida até o último jota. Por quê? Porque a gente tem que viver para que o universo seja harmônico, para que a gente chegue no que o Espiritismo diz que é a evolução máxima, em que a gente vai viver num mundo feliz, a lei de Deus precisa ser cumprida. Então foi isso que Jesus quis dizer aqui nessa passagem, né? Então, olha só, explicando aqui um pouco o contexto, a gente consegue entender um pouquinho mais. Então vamos falar agora sobre Moisés. Então Jesus veio dizer o seguinte, olha, então eu não vim destruir, eu vim dar cumprimento, só que eu vim simplificar as coisas para vocês. Então Moisés, ele foi caracterizado e ele veio num tempo em que aquela população que ele tirou do Egito, e até a Marlene deu uma palestra maravilhosa sobre isso, e ela contou. Então ele tirou aquele povo que estava escravizado no Egito e levou esse povo para a região de Jerusalém, que é onde era a terra prometida. Então, Moisés teve que ser rígido naquela época, porque imagina que ele estava tentando, vamos dizer assim, ele estava liderando esse grupo de pessoas em que houve brigas, em que houve diversos problemas, que as pessoas estavam passando fome, estavam passando frio. Então, Moisés, ele agiu de acordo com aquela época e ele era rígido. Então, Moisés trouxe a justiça. Ó, o que você fizer para o seu irmão vai ser feito para você. Ele trouxe um Deus muito severo, para que as pessoas tivessem esse temor a Deus, vamos dizer assim, para que as pessoas seguissem Deus. Então ele trouxe esse primeiro Deus mais severo. Então Moisés, ele é exemplificado pela justiça. Jesus, ele é exemplificado pelo amor. Então Jesus, ele vem com uma abordagem muito mais amorosa, muito mais serena. A gente assiste lá no seriado o tempo todo ele curando pessoas, ele acolhendo pessoas, ele levando os sermões de uma forma muito bonita, muito leve. Então ele falava, meu jugo é leve, me segue porque o meu jugo é leve. Então Jesus veio trazer essa leveza, esse amor. Ele simplificou essa lei de Moisés em amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele desenvolveu. Então ele chegou no momento em que ele achava que as pessoas já tinham condições de sair dessa rigidez e ir para uma coisa mais amorosa, mais equilibrada, mais leve. Então esse é Jesus, tá bom? Deixa eu ver se eu quero dizer mais alguma coisa aqui. Então ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus ele vem ensinar sobre o reino dos céus e como chegar até ele. E ele sempre dizia que era pela lei do amor. Só que Jesus, ele revelou uma parte, né, das leis, porque ele revelou, ele desenvolveu essa lei de Deus até um determinado ponto e depois ele disse que ele mandaria o Consolador. Então, ele conseguiu trazer para aquelas pessoas daquela época, desenvolver a lei até onde era possível e depois quem veio? Veio o Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele veio já no século XIX e é muito interessante a gente analisar o que o Espiritismo representou e em que sociedade ele veio. O Espiritismo ele veio numa sociedade já muito mais racional. Ele veio logo depois da Era das Luzes, do Iluminismo. Então, as pessoas já estavam muito avançadas, muito mais avançadas intelectualmente, acreditavam muito na ciência. A ciência estava se desenvolvendo muito. A gente tem a Revolução Industrial no século XIX, só que esse povo tinha se distanciado muito de Deus. As pessoas eram muito racionais e muito materialistas. Então, o Espiritismo chega num momento em que a ciência está muito valorizada e que o homem está pouco espiritualizado. E, historicamente, aqui sem julgamento, se a gente considerar que a Igreja passou por uma série aí de questões, o Tribunal da Inquisição, várias formas de manifestar essa religiosidade, vamos dizer assim, que fez com que muitas pessoas se afastassem dessa religiosidade, porque as pessoas não acreditavam, estavam longe. Então, claro que tinham pessoas que acreditavam, que a gente está pensando num contexto geral da sociedade, né? Então veio o Espiritismo, ele veio trazer o quê? O Espiritismo, a verdade.
Então a gente tem Moisés com a justiça, Jesus com o amor e o Espiritismo com a verdade. Mas era uma verdade dentro do quê? Se a gente for analisar, o Espiritismo não contradiz nada do que foi dito lá atrás. Ele não contradiz a lei de Moisés, os 10 mandamentos, ele não contradiz a lei de Jesus, pelo contrário, então ele dá mais um passo para desenvolver esse cristianismo. E a gente teve o quê? A gente teve Moisés representando a justiça, Jesus representando o amor. E o Espiritismo, ele é codificado por Kardec, mas ele já é coletivo, porque ele tem muitos espíritos, médiuns, que vieram dar a sua contribuição para a doutrina. Então a gente tem a pessoa de um homem que codificou, mas a gente tem um ser ali coletivo que veio trazer para a gente a verdade. O que era a verdade? Então olha só, o que o Espiritismo veio trazer para a gente. Deixa eu ler para vocês, porque daí eu falo direitinho. Ó, então o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. E aí ele diz o seguinte, olha aqui no Evangelho: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada, a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação, e há muito de exclusivismo de uma parte e de outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Então o que ele está dizendo aqui? Que a gente teve um conflito entre ciência e religiosidade, que eu já trouxe aqui o contexto para vocês. Então as pessoas estavam muito materialistas. Então Kardec vem trazer o quê? O mundo espiritual. Olha só, a vida não termina aqui, a vida continua, temos diversas manifestações e espíritos sérios dizendo exatamente a mesma coisa, e a gente passa a ter um olhar espiritual para a vida, um olhar de espíritos eternos. E isso muda completamente o nosso foco. Por isso que ele é consolador. Ele é consolador, primeiro porque ele vem dizer, olha, aquele seu ente querido que desencarnou, ele continua vivendo e um dia vocês vão se encontrar. A morte era uma coisa ainda muito inexplorada, o que aconteceria, né? A vida após a morte, embora algumas religiões dissessem, vai para o céu, vai para o inferno, etc. Foi o Espiritismo que veio dizer exatamente o que acontece depois que a gente vai para o outro plano. E o Espiritismo, como ele disse aqui, ele seguiu exatamente os ensinamentos de Jesus e ele acrescentou, fora da caridade não há salvação. Por isso que a gente tem uma sequência que vai se desenvolvendo à medida que esses ensinamentos vão sendo revelados e à medida que o homem tem condições de entender cada vez mais as verdades do mundo. Então, gente, é muito importante falar isso, sabe por quê? Porque a gente está vivendo na era da internet e a gente encontra muita coisa na internet, muita informação. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se desvirtue disso daqui. Porque se vier uma pessoa para dizer uma coisa muito diferente disso daqui, que saia do amor, que saia desse raciocínio de amor, de evolução, de valores morais, de compaixão, de perdão, toma cuidado com o que a gente está vendo, né? Eu acho importante a gente dizer isso, porque muitas vezes, mesmo aqui no lar, a gente recebe perguntas de pessoas, nossa, mas é isso mesmo? Será que tal pessoa está falando tal coisa que vai completamente contra isso? Então eu até vi um estudo aqui, um vídeo muito legal, que é um estudo que o Haroldo Dutra Dias está fazendo exatamente desse capítulo com um grupo, que eu acredito que seja o grupo do Centro Espírita que ele frequentava, e eles estão dizendo isso, a gente precisa entender que existe uma lógica. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, lá está falando sobre as leis naturais,
que as leis de Deus são leis naturais, inatas ao homem. A gente já nasce com essas leis dentro de nós. Então lá tem no capítulo das leis morais a lei do progresso, a lei da reprodução, a lei da justiça, do amor e da caridade. Vejam que Moisés trouxe a justiça e Jesus trouxe o amor e a caridade, o Espiritismo também. E uniu essa justiça com amor e com caridade. Então não é só, você fez isso, você vai pagar por isso. Não, tem o amor, tem a caridade. A gente também já vai falar um pouco mais sobre isso, trazendo isso um pouco para os dias de hoje. Mas então, toma cuidado, se você está vendo que tem alguém que está falando alguma coisa que está saindo do amor, que está saindo do perdão, que está saindo da compaixão, não é todo o resto que está errado. Provavelmente é essa pessoa que está tendo um olhar diferenciado e que não condiz com esse sistema de leis divinas, que é um sistema que se conecta, se conversa e vai sempre nesse sentido do amor. Não é? A gente já falou aqui em outras palestras. Repara quando você está no amor, como é que a sua vida flui, e repara quando você está no ódio, como é que a sua vida flui. É completamente diferente, sua vida trava, não é? Se você tem alguém ali que você não perdoa de jeito nenhum, um fato que acontece na sua vida que te paralisa, que você demora um tempo para você superar, a vida parece que fica parada. Se você está no amor, se você está na compaixão, se você está nesses valores elevados, a vida flui. É um rio que as águas fluem naturalmente, de forma rápida e tudo de bom vai acontecendo na vida da gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, tá bom? E o lar tá super aberto para quem quiser trazer. Aí, olha, tal pessoa, eu vi isso, aquilo, falando do espiritismo, isso ou aquilo. A gente com certeza vai buscar junto essa resposta, sempre, nunca pretendendo ter a verdade. Já te dou a palavra, tá? Nunca a gente pretende ter a verdade absoluta de nada. A gente sempre tem que estar aberto para refletir, mas só tendo como princípio o amor, que é a lei que rege o universo, tá? Pode falar. Eu queria ver uma pergunta, né? Que eu estava tendo uma conversa com os amigos e aí eu pensei nesse ponto exatamente para trazer para refletir sobre o que você está falando. Eu sempre tive uma visão de muito... se você mentir de alguma forma, você não está no caminho correto. Então, não estando nesse caminho correto, em algum momento alguma coisa vai dar ruim, sabe? Em palavras chuvas. E aí, se você estiver no caminho do amor, no caminho da verdade, as coisas vão fluir mesmo, que elas estejam difíceis. E aí, um amigo meu falou assim, mas então vocês, porque eles colocam vocês como se nós, espiritualistas, estivéssemos dentro de uma caixa. Então, vocês pensam que você vai fazer e você vai ser punido. Eu falei, não foi isso que eu disse. O que eu tentei dizer é que se eu estiver no caminho da verdade, do amor, as coisas vão fluir, porque essa é a minha energia. É para esse lugar que eu estou levando as coisas. E se eu estiver no caminho ali, da mentira, da enganação, da maldade, provavelmente eu mesma vou tropeçar de alguma forma, né? E aí levantaram para mim essa questão de, então, cadê, né? Aquele Deus que você não falou que não era punitivo e tal. Eu falei, difícil entender, né? Quando a pessoa já está com essa ideia de não querer entender, é difícil. E aí falaram que a minha visão era muito infantil. E aí eu fiquei, uau, tudo bem então, né? Talvez, né? É isso. E aí eu trouxe, não respondi, trouxe para refletir. Mas, querendo ou não, a gente não vai pensar nesse Deus punitivo, nesse Jesus punitivo, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente está lá no plano espiritual, aí a gente vê o que a gente, né, precisa evoluir aqui. E a gente volta para evoluir aqui. Não é natural pensar que se, olha, hoje você está fazendo algum mal para o seu irmão, talvez em algum momento você vai ter que voltar sim para corrigir isso. Não acho uma visão infantil. E aí eu queria entender como que eu consigo explicar essa lei para uma pessoa que não entra nesse consenso, entendeu? Entendi. Qual que é o seu nome? Evelyn. Muito legal isso que você trouxe, Evelyn. Na verdade, o que você falou está correto. A gente não está falando de punição, a gente está falando de responsabilidade. Veja, vou dar um exemplo para você, que talvez você consiga ilustrar aí para levar para os seus amigos de uma forma amorosa,
né? A gente entende que cada um tem o seu momento, a gente entende... E é o que eu disse, não é que a gente é melhor que ninguém, mas o Espiritismo, ele realmente esclarece, ele traz, assim, com muitos detalhes, todas essas questões da lei de causa e efeito, da ação e reação e etc. Então, se a gente for pensar, olha só, Deus só não é punitivo, como ele permite que a gente venha numa mesma família, por exemplo, a mãe que recebe um filho que muitas vezes foi, em outra encarnação, houve uma relação aí muito difícil, ou alguém que causou um dano muito grande para o outro. E Deus permite que venha mãe e filho justamente para que esse perdão seja uma coisa natural, para que esse amor seja uma coisa assim quase inevitável que essa mãe vai ter por esse filho. Então, tanto Deus não é punitivo que ele permite que a gente tenha muitas encarnações, quantas forem necessárias para que a gente possa evoluir. Se Deus fosse um Deus punitivo, ele ia dizer, você tem 80 anos, não deu, azar o seu, meu amigo, vai morrer, vai viver a vida inteira lá no inferno, né? Então, Deus, ele é tão maravilhoso que ele permite todas essas relações, essas reencarnações que vêm planejadas com muito amor, dessa forma que eu disse, ele coloca o agressor no ventre da agredida, ou vice-versa, que é para que a relação se resolva na próxima encarnação. Então, eu acho que uma forma que a gente pode esclarecer isso é dessa forma, dizendo, olha, Deus possibilita o perdão, Deus possibilita as reencarnações sem limite, até a gente atingir o nosso nível evolutivo. Agora, o pensamento infantil seria a gente mentir, não ter nenhuma responsabilidade. Esse é o pensamento infantil, na minha opinião, nesse sentido de que a gente sempre vai arcar com as responsabilidades dos nossos atos. Então, Deus é um Deus que atribui responsabilidades para nós, para que a gente possa aprender e voltar para esse caminho do amor, porque na verdade a gente volta, porque a gente é amor. Então, se a gente se desvia do caminho do amor, a gente precisa voltar para ele, que é a nossa essência, né? A nossa essência divina é puro amor que está dentro de nós. Então, esse Deus, ele nos atribui responsabilidade, mas ele não nos dá punições. A gente apenas vai, de uma forma natural, arcando com as responsabilidades dos nossos atos. Senão, sim, a gente não seria... não teria essa maturidade presente. Na verdade, a maturidade é justamente essa, a gente adquirir consciência e voltar para esse amor de onde a gente saiu num determinado momento da nossa existência aí por alguma razão. Não sei se ajudou. Ajudou. Sempre vem aquele questionamento depois de, mas a gente vê pessoas que fazem coisas às vezes são ruins, estão lá no topo, estão se dando bem, tem sempre aquele questionamento que volta. Mas é porque é uma encarnação de muitas. A gente não sabe na outra encarnação como é que essa pessoa vai resgatar isso. E não tem jeito, a gente vai aprender, a gente vai ter que aprender vivendo. Ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. E é uma dor, como Kardec diz aqui no Evangelho, é uma dor curativa. A gente passa pelas nossas provas porque a gente precisa aprender alguma coisa, não tem jeito. A gente está num planeta de provas e expiações. Então, por mais que a gente veja coisas que aos nossos olhos são injustas, e o mundo ainda não é justo, porque a gente não vive ainda num mundo considerado feliz, em termos de evolução, é um processo. Então, tudo está no seu lugar. E é como você disse, quanto mais a gente viver no amor, mais a gente vai evoluir, menos a gente vai sofrer. Mas enquanto a gente não estiver no amor, a gente vai ter que se responsabilizar. Não é ser punido, mas acho que a palavra é responsabilização, né? Tá bom? Mas obrigada pela sua contribuição. Às vezes a dúvida de um é de outros também, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês um pouquinho, porque é o seguinte, a gente estava falando desse espiritismo e até pegando o gancho aqui do que a Evelyn falou, dessa questão da justiça. Então, a gente vive nesse mundo que ainda é de provas e expiações, tem coisas muito legais, tem coisas muito ruins, tem pessoas maravilhosas, tem pessoas muito ruins, porque a gente está ainda nesse balaio de gato aqui que mais ou menos
ele vai evoluindo, mas demora um pouquinho. Então, eu trouxe para vocês aqui esse contexto do século XIX, em que o Espiritismo foi criado, e eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês dessa questão do direito. Como é que a gente está no mundo? Porque às vezes a gente acha que está tudo perdido, que nunca teve tanta maldade. Então, olha só que legal essa informação aqui que eu vou trazer para vocês. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre direitos humanos. Nossa, mas o que direitos humanos tem a ver com cristianismo e espiritismo? Tem tudo a ver. Primeiro, porque só depois de Jesus é que a gente começou a ter leis mais amorosas. Só depois de Jesus. Então, ele falava da lei divina e da lei que rege a sociedade. Então, é um pouquinho do que a Evelyn falou. Ah, mas e essa lei que rege a sociedade? Essa pessoa que está fazendo maldade está lá no topo, é muito rica, né? Tem tudo de bom, vive uma vida maravilhosa. Aos nossos olhos, né? Porque a gente não sabe a consciência dela também como é que tá. Mas, vamos trazer então um pouquinho aqui para o nosso contexto desse mundão aqui que a gente vive. Olha só, os direitos humanos, eles nasceram no século XVIII. No século XVIII a gente tinha, vamos falar aqui de Europa, porque a Europa sempre foi o centro do mundo ocidental, né? Então tudo que aconteceu na Europa sempre mudou a história, sempre é a Europa que ditou a nossa história ocidental aqui do nosso lado do mundo. Então a gente tinha o absolutismo, em que o rei se confundia com a própria lei. Então se o rei mandasse matar, tinha que matar. Se o rei mandasse absolver, tinha que absolver. Se o rei determinasse tal coisa, aquilo era cumprido. O rei era a lei. Então o Estado não tinha uma divisão entre 3 poderes e o rei seguindo as leis, como é hoje, que todas as autoridades precisam seguir as leis da mesma forma que nós. E aí, no século XVIII, surgiu a burguesia, e ela vem com novas ideias. Então ela veio, a burguesia lá na França, que a gente conhece da Revolução Francesa, que trouxe a liberdade, a fraternidade, a igualdade. Então olha que legal, gente, isso aqui é evolução espiritual. A gente sai lá da lei de Moisés e chega aqui na liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? Porque eles estavam dizendo o seguinte, olha, o Estado tem que interferir o mínimo no direito dos cidadãos. Acabou esse negócio do rei dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer aquilo que é certo e eu vou ter liberdade, liberdade para me expressar, liberdade para professar a minha religião, liberdade de ir e vir. As pessoas queriam ter liberdade. E as pessoas queriam igualdade diante da lei. Então, todo mundo é igual diante da lei. Não tem mais diferença. Bom, e aí, com a Revolução Francesa, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a primeira manifestação de direitos humanos que a gente tem no mundo. Então, as pessoas têm direito à liberdade e à igualdade. E aí, depois da Revolução Francesa, o rei também passou a ter que cumprir a lei. Daí a gente teve os 3 poderes, o legislativo, o judiciário, o executivo, e os reis, então a monarquia passou a ter que cumprir as leis também. Então olha aqui a evolução. Olha o mundo sendo preparado, olha como as pessoas pensavam para que depois viesse Kardec e trouxesse todo esse conhecimento, já num mundo em que as pessoas tinham direitos humanos, em que as pessoas tinham uma cabeça voltada para valores morais. E aí, o que aconteceu no século XIX? Veio a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, essa liberdade ela chegou ao extremo. Por quê? Porque se todo mundo é livre, então as crianças vão trabalhar na fábrica também, porque está tudo bem, nós somos todos iguais. Então as mães vão trabalhar, as crianças vão trabalhar, os homens vão trabalhar muitas horas. A gente aqui não precisa do Estado se metendo na nossa vida, a gente é livre. Só que daí acendeu uma luzinha para dizer o seguinte, olha, opa, essa liberdade está extrema. E quem está ditando as regras são quem tem mais poder econômico, os próprios industriais é que estavam ditando as regras naquela época. Eram eles que faziam as leis. Então, a sociedade falou assim, olha, a gente não quer mais essa liberdade total, a gente quer que o Estado interfira e traga direitos sociais. A gente precisa de direitos sociais, porque a gente aqui só andando com as nossas próprias pernas não está
não está sendo bom. Então, aí veio no século XIX e depois no século... e aí o que aconteceu? O voto, vieram os direitos políticos, porque daí as pessoas disseram, olha, não está muito legal aqui, a gente também quer votar, a gente quer escolher os governantes, a gente quer ter o direito de trabalhar um período que seja razoável, de ter uma jornada de trabalho pré-determinada, e a gente quer ter direitos políticos, direito de votar. Então, aquele voto censitário, que só as classes superiores, quem tivesse uma determinada renda podia votar, ela passou a ser de todos, todo mundo então podia votar, escolher seus governantes, e a gente teve então os direitos políticos. E depois, já no século XX, a gente começou a ter os direitos sociais. Então, direito à educação, direito à saúde, direito à cultura e direito a viver com dignidade. Então, o Estado precisou entrar na sociedade para trazer os direitos sociais. E aí, quando que vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio em 1948, no pós-guerra. Porque a Segunda Guerra Mundial, ela foi tão triste, ela teve crimes de guerra, ela teve coisas tão absurdas, o Holocausto, toda aquela maldade, que isso acendeu uma luz para as pessoas dizerem, olha, para tudo e vamos fazer aqui uma declaração dos direitos humanos. Não dá para a gente deixar acontecer mais esse tipo de coisa que aconteceu na Segunda Guerra. E foi aí que veio, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com direitos civis, políticos e sociais. Então, aqueles 3 direitos que eu mencionei aqui para vocês historicamente. Então, aqui é só para a gente refletir, tá? É só para a gente refletir na linha da contribuição da Evelyn, aí, que foi um gancho para a gente tratar disso, de como esse mundo está evoluindo, sim. E por mais que a gente ainda tenha muita desigualdade, por mais que ainda falte um caminho para a gente conseguir ter essa fraternidade que Jesus propôs para a gente, ter essa caridade que Jesus propôs para a gente, o mundo caminha para isso. E como que a gente está no século XXI? No século XXI, a gente chegou de novo ao liberalismo, que é o Estado mínimo. Então, aquele Estado mínimo lá de trás, ele voltou hoje, por isso que a gente chama de neoliberal, mas a gente ainda está se encontrando, né? Porque tem direitos sociais que são muito importantes, a educação, a saúde, a cultura, tem outras coisas que a gente realmente não precisa que o Estado interfira. Então, a gente está meio num caminho, né? A gente vê que no mundo todo tem um governo que é mais direito social, um governo que é mais neoliberal, e isso vai se revezando, e eu acho que nós estamos aqui encontrando o caminho aqui sem fazer juízo de valor, tá? Analisando como um todo o contexto que a gente está hoje. E no Brasil, como que foi? No Brasil, os direitos humanos, eles chegaram com a Constituição de 88. Então, a ditadura que a gente sofreu foi o gancho para a gente querer ter direitos humanos no novo Estado brasileiro, e o Ulisses Guimarães foi um político que foi muito atuante nessa área. Então, quem for ler a Constituição Federal, lá no artigo 5º, né, Carol, vai ver que lá estão todos os nossos direitos humanos. Então, foi na Constituição de 88 que o Brasil incorporou esses direitos humanos. Mas e aí, né? E aí a gente fica se perguntando, puxa, a gente tem lá a garantia da igualdade, da liberdade, da segurança, da propriedade, e a gente vive isso no Brasil? De fato, a dignidade da pessoa humana, com todo mundo tendo os mesmos direitos, todo mundo tendo o mesmo acesso às universidades, não vivemos ainda. Não vivemos ainda. Mas, olhando de uma forma muito otimista, eu peguei aqui as palavras da professora Maria Benevides, que foi uma professora da USP muito atuante na área de direitos humanos, hoje ela já é aposentada, e ela diz que, por mais que eles não sejam efetivamente cumpridos, a gente tem uma escala de valores que reconhece a dignidade do ser humano. Então, a gente tem o Estado reconhecendo todos esses valores. Na prática, a gente precisa correr atrás, estamos correndo atrás, né?
Mas pelo menos a gente tem um Estado que reconhece isso. Olha só lá no Oriente, o problema que é quando a gente não tem isso reconhecido. Então, muitos países em que as mulheres ainda não têm direitos, não têm nem direito de estudar, países em que tem uma situação social muito mais complicada e que ainda não reconhecem esses direitos nas suas instituições. Então, pelo menos a gente já tem isso daqui no Brasil. Somos um país democrático. E aí eu só trouxe aqui para vocês, olha só, nos últimos tempos, as leis que a gente tem no Brasil, só para a gente ver como a gente está evoluindo como sociedade, quer ver? Eu tirei até uma foto aqui porque era extenso, o que eu encontrei ontem. Ó, então a gente tem aqui, ó. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege as crianças e os adolescentes. A gente tem o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. A gente tem o Estatuto do Idoso. A gente tem a Lei da Assistência Social, que é para que as pessoas tenham a quem recorrer, tenham acesso a assistentes sociais. A gente tem... Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom, a gente tem o próprio Código do Consumidor. Mas assim, gente, esses são alguns exemplos de que depois que Jesus veio ao mundo, tudo mudou. É o que eu falo, que eu já falei também aqui da licença maternidade, não é? A licença maternidade estendida para 6 meses. Não é uma lei caridosa? É uma lei caridosa. Se a gente fosse parar para pensar assim na justiça, pela justiça, a gente ia pensar assim... Ah, mas se a mãe decidiu ter um bebê, agora ela cuida do bebê e a empresa não tem obrigação de manter ela 6 meses, ou o INSS tem obrigação de manter ela 6 meses, porque foi uma escolha dela. Então ela tinha que ter se programado financeiramente para ficar em casa 6 meses. Não, gente, isso daqui é justiça, mas não tem amor e não tem caridade. Então vamos colocar amor e caridade? Mãe, fique em casa cuidando do seu bebê pelo menos 6 meses, que não é muito. Para quem tem bebê sabe, já teve um bebê sabe. Já não é muito, mas sim, o Estado e as empresas vão manter você em casa 6 meses, seu bebê tranquilo, recebendo a sua remuneração. Isso é amor e caridade junto com justiça. Então vamos olhar aqui sob um viés positivo e otimista. Só para fechar aqui e concluir, vamos olhar sob um viés otimista tudo isso, porque isso significa essa evolução que está lá no Livro dos Espíritos. A gente vem caminhando, eu vou te dar a palavra. Então é isso, a gente vem caminhando para isso, para um estado mais amoroso, para leis mais benéficas, e o Brasil é o país pátria do Evangelho. Então a gente ainda não consegue cumprir 100%, mas com certeza a gente está no caminho. Tá bom? Pode falar, Carol. Eu queria colocar só nesse ponto que, apesar das leis e de tudo que a gente tem, eu acho que a evolução individual é muito importante nisso tudo. Porque me veio na cabeça, a gente trabalha em empresas grandes e tem a lei, tem a licença maternidade, mas a mulher vem e no dia seguinte ela é demitida. Né? Então, assim, as pessoas ainda precisam praticar mais tudo isso que com vem certeza. Ao longo do tempo. Tem assistência, mas outro dia eu estava lendo um estudo que mostra que muitas mulheres de classe mais baixa, menos instruída, não conseguem fazer o preparo para alguns exames ginecológicos porque elas não têm a comissão do marido permite que elas consigam fazer esse exame. Isso é tão surreal numa sociedade atual, com tanta coisa, sabe? Em que a gente, privilegiada, pode fazer os exames, pode se preparar, pode ter depois, enfim. E, então, assim, tem muita coisa caminhou, mas nos microambientes e realidades tem muita coisa ainda para melhorar, que a gente individualmente tem que contribuir e tentar aplicar as leis de Jesus e do amor e de tudo isso que a gente fala aqui, né? Não, Carol, muito, muito legal isso que você trouxe. É exatamente isso. A gente precisa
nós conosco mesmos também fazer a nossa parte, que a gente não tem noção como é importante, né? E contribuir para isso. Então, até para fechar, justamente tem uma passagem do Emmanuel que diz o seguinte, lá no livro O Consolador. Então ele fala assim, olha, que para a gente evoluir, a gente precisa conhecer o Evangelho, meditar, sentir e aplicar. Então, é uma sequência. Então, a gente está aqui hoje, a gente vem conhecer mais a palavra, daí a gente reflete sobre ela, a gente assimila isso, depois a gente sente, a gente coloca no sentir. Então, como que a gente sente esse Evangelho? Quando a gente vai ver a natureza e sente o poder de Deus nessa natureza. Quando a gente vai fazer uma ação ali no voluntariado de entregar esse lanche para esses irmãos de rua e a gente sente a presença de Deus ali. Então a gente vai sentir para a gente poder aplicar isso na nossa vida. Então eu queria fechar com essa mensagem para a gente refletir. Desculpa por eu ter trazido essa parte mais teórica que histórica, mas é legal para a gente ver como a religião, a sociedade, a ciência, como tudo caminha junto e como hoje a gente já tem condição de ter esse olhar mais holístico e mais sistêmico para essa nossa vida espiritual, que não é só no outro plano e é aqui também. E como a gente pode, então, como a Carol disse, seguir o Evangelho de Jesus e estar em harmonia com o universo. Porque a gente só vai estar em harmonia com o universo se a gente aplicar a lei de amor. Tá bom? Querido Mestre, agradecemos mais uma vez pela reunião desta manhã, que nos esclarece, que nos traz os seus ensinamentos, nos traz as suas reflexões, para que a gente possa evoluir cada vez mais como seres, filhos de Deus que somos, para que a gente possa, Jesus, em todos os momentos da nossa caminhada, ter esse olhar amoroso para com o nosso próximo, nos colocar sempre na condição de aprendizes do Evangelho, que estamos caminhando em busca do nosso aperfeiçoamento, de aumentar o nosso amor, a nossa compaixão e o nosso entendimento. Abençoa, Senhor, todos aqueles que sofrem no mundo, que estão em zonas de conflito, que estão nos hospitais, que estão nos orfanatos, nos asilos, que estão nos presídios, Senhor. Abençoa todos eles, que todos eles sejam cuidados, sejam respeitados, recebam carinho, para que eles possam se sentir também filhos de Deus, possam ter esperança, possam se arrepender, aqueles que cometeram erros, possam se arrepender e ter o objetivo de ter uma vida melhor, mais correta dentro das leis de Deus. E abençoa toda a nossa natureza, Jesus, a nossa fauna, a nossa flora, as nossas águas, os nossos mares, rios, que toda essa natureza exuberante seja amada, preservada e possa também seguir o seu curso de harmonia, de abundância em todo esse universo, em todo esse nosso mundo. Que possamos, Jesus, ter uma semana abençoada, seguir os seus ensinamentos e que possamos ser acompanhados pelos mentores de luz, orando e vigiando os nossos pensamentos e as nossas ações. Que assim seja.